Portanto, a Miso Music Portugal é uma organização que foi fundada, vai fazer 40 anos em 2025 e que, no fundo, por uma geração à altura de jovens compositores, entre os quais eu me incluo e a Palaz Guime, e que, no fundo, foi fundada para criar infraestruturas e condições que não existiam. Por hipótese, edição de CDs, realização de concertos, por aí fora. E, portanto, isso foi em 85. Nós tínhamos um duo que marcou na área dos projetos de autor em Portugal, que era o Miso Ensemble, flauta e percussão, tocando música escrita e tocando música e fazendo música improvisada, e utilizando recursos com a eletrónica, que na altura, hoje em dia é trivial, mas na altura era relativamente inovador. Pronto, e no fundo a Miso Music foi se desenvolvendo ao longo dos anos, fizemos a Miso Records, depois o festival, uma rede internacional importante ligada à Sociedade Internacional de Música Contemporânea, aos arquivos ligados à edição de partituras e, portanto, aos Music Information Centers um bocado por todo o mundo, a Sociedade de Promoção da Música Contemporânea, Computer Music Association, pronto, e no fundo essa rede, o Festival Música Viva e outras infraestruturas, nomeadamente, mais recentemente, já tem 20 e tal anos, o Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa, ligado sobretudo à música escrita, portanto vamos lhe chamar música erudita, que é um palavrão terrível, mas sobretudo música escrita, e depois também, ainda mais recentemente, o Oculto da Ajuda, que é um espaço, é uma espécie de uma black box, muito bem equipada, posso dizer, com muito orgulho, na ajuda, e portanto o brincadeira Oculto da Ajuda está escrito o culto da ajuda ou aquilo que é oculto na ajuda, porque de facto era uma travessazinha pequenina, mas mesmo ao pé do Palácio do Sr. Presidente da República Portuguesa. Pronto, e portanto têm sido estes anos todos de fomento da criação musical, isso é o principal para nós, é fomentar a criação musical, portanto muitas encomendas, nós fizemos já mais de 200 de encomendas a compositores portugueses, produzimos muitos espetáculos, a questão da internacionalização já disse, as edições de CDs, mas também de partituras. Pronto, no fundo, aquilo que eu chamo uma ação integrada, que vai desde o fomento da criação musical até à sua divulgação, difusão, edição, arquivo, pronto. No fundo, mais ou menos essa é a estratégia. Aliás, também numa rentabilização de meios, porque nós, hoje em dia, a situação da Miso Music é melhor, mas houve muitos anos em que a Miso Music Portugal funcionou com os fundos próprios do Miguel Azguime e da Palaz Guime, e pronto, e portanto temos uma equipa pequena, mas de gente muito motivada, e pronto, no fundo é isso. E dentro do ano temos assim um momento especial, uma grande janela aberta, que é o Festival Música Viva. São 30 anos, o que para mim tem duas ou três aspectos interessantes. Bom, para já a perenidade é uma coisa que mesmo assim nos dá algum entusiasmo, conseguir resistir a anos muito difíceis, anos menos difíceis, pronto, isso é certo. Mas sobretudo, o que acho que é interessante é que em 30 anos já podemos falar quase de 3 gerações de criadores e também de intérpretes. Enfim, 3 gerações, estou a exagerar um bocadinho, mas vá 2,5, pronto, por aí. Ou seja, que há muita gente em Portugal que, digamos, que passou, eu diria, pelas fileiras do Festival Música Viva, que ali cresceu, que ali conheceu muita coisa, foi um local de informação, foi um local para muitos intérpretes, jovens intérpretes, foi o momento de começar a apresentar uma série de trabalhos depois para carreiras, algumas incríveis que existem hoje em dia em Portugal, de músicos absolutamente fora de série. Portanto, esses 30 anos é um bocadinho olhar para, por um lado, para o papel que, no fundo, ao longo destes anos temos desempenhado, mas, sobretudo, para dizer aquilo que para mim é mais interessante, é que o festival continua a dar voz, digamos, à vitalidade da criação musical portuguesa da atualidade, e isso de uma forma que vem em permanente transformação, quer dizer, que aquilo que há 30 anos era uma coisa, há 20 anos era outra, há 10 anos era outra, e agora é outra, porque os criadores são diferentes, tem muitos criadores novos e, portanto, que trazem outras perspectivas, outras maneiras de olhar para o mundo, outras propostas estéticas e, pronto, no fundo é um espaço, eu diria, de confrontação de ideias e de estéticas, pronto, é isso que me interessa. E, portanto, isso acho que é o que mantém vivo, ao longo destes anos todos, o Festival Música Viva. Estão vários. Eu acho que há vários. Pronto, obviamente há um primeiro. Portanto, está um festival que tem uma curadoria, portanto, não está toda a gente. Há pessoas que não estão, criadores ou intérpretes que não estão
porque eu assim entendo, porque do ponto de vista estético, os caminhos que eles traçam não considero que sejam relevantes. Para aquilo, eu acho que a estética e os artistas, a arte para mim é algo que pensa. Portanto, eu coloco uma perspectiva artística que não é a lógica do entretenimento, é a lógica da arte-pensamento. E nessa medida, é um bocadinho como em ciência. O Newton, depois de desenvolver a teoria da gravidade, quem veio a seguir ao Newton não faz muito sentido que volte a desenvolver a teoria da gravidade. E quem diz o Newton, diz o Lavoisier, diz o Einstein e diz por aí fora. E quem diz na ciência, diz na filosofia, diz na literatura. Portanto, há sempre uma camada grande de criadores que não são mais do que epígonos de outros, eventualmente mais proeminentes e, vamos dizer, maiores, e há uns que tentam conduzir a sua indagação até às últimas consequências e, portanto, encontrar também novos caminhos e caminhos pessoais. Portanto, mas isto é um aspecto. Depois eu acho que há outros aspectos importantes para a programação. Há aspectos de equilíbrio, hoje em dia fala-se muito nisso, mas é uma coisa que sempre tive em atenção, quer dizer, de género, de raças, de contextos socioculturais, nomeadamente de idade. Uma coisa é dar, digamos, a oportunidade a um artista que já é um autor, vamos dizer, consagrado ou minimamente reconhecido, outra coisa é dar oportunidades aos mais jovens. Isso para mim é muito importante. O Festival Música Viva tem, de facto, muitas perspectivas. Cada espetáculo não obedece apenas a um critério, obedece a vários critérios que fizeram que eu achei que sim, e posso dizer porquê, aquelas pessoas, muitas vezes, às vezes dando justamente esse benefício da dúvida, que eu acho que é uma responsabilidade fundamental de qualquer programador. Acho que se nós não corrermos o risco e não dermos a possibilidade ao novo e àquilo que ainda não é seguro de aparecer, e só julgarmos com valores seguros, nós, na verdade, estamos a hipotecar o futuro, porque não deixamos que as coisas se desenvolvam e temos essa responsabilidade. E, portanto, eu nesse ponto de vista acho que sou bastante aberto, para não dizer muito, pronto, é sempre relativo, pronto, para dar oportunidades novas, para criar, provocar desafios, motivar coisas, dar oportunidades às pessoas que o não tinham, mas que eventualmente podem mostrar coisas incríveis. Pronto, é um bocadinho, também no fundo é um espaço de exploratório, de procura, isso é importante. É muito difícil, mas eu poderia dizer, quer dizer, pelo menos as linhas de força com as quais se cose o festival. Pronto, por um lado, a criação e os intérpretes, portanto, a música portuguesa. Os músicos portugueses, os intérpretes portugueses, que hoje em dia não deixam nada a desejar a qualquer outro em qualquer parte do mundo. Aliás, eu às vezes a brincar costumo dizer o concerto que eu ouvi a semana passada em Paris é quase tão bom como este que eu ouvi em Lisboa hoje. Porque, de facto, o paradigma mudou. Ainda bem, para nós todos, portugueses. Portanto, para já há a questão da música portuguesa. Depois, obviamente, a música portuguesa sozinha não existe, nós existimos no meio, num contexto internacional e, portanto, obviamente, os intercâmbios com os músicos e com os compositores, os criadores estrangeiros, é importante. Mas pronto. Depois, há outro aspecto que, para mim, é importante, que é as relações da música com a tecnologia. Portanto, temos vários... Portanto, insistimos muito naquilo que chamamos música mista. Portanto, é a combinação dos instrumentos, vamos dizer, acústicos ou tradicionais, enfim, da orquestra, por aí fora, com os meios eletrónicos, mas também música eletrónica pura, com um grande sistema de altifalantes, 40, 42 mais exatamente, portanto, que no fundo, o que eu chamo orquestra de altifalantes, ou uma abóbada de altifalantes, em que no fundo é uma espécie de sistema imersivo, que tem um mestre de cerimónias, que no fundo faz a difusão, a espacialização sonora. Portanto, eu diria que outro aspecto importante é o aspecto tecnológico e as relações da música com a tecnologia. Não é de agora, cada vez é mais uma coisa trivial, mas desde sempre, desde 92, foi o primeiro ano do festival, que nós sempre estimulámos e procurámos desenvolver essa dimensão, além de que acho que a tecnologia e a eletrónica em geral, o computador, tudo isso, é uma espécie de instrumento do século XXI, é como o piano forte, quando apareceu no final do século XIX, pela possibilidade de fazer piano e forte, portanto, fazer essas duas dinâmicas que na música barroca não existiam, permitiu um manancial enorme de novas peças. Sei lá, o Chopin sem o piano forte nunca teria sido o Chopin, e quem diz o Chopin diz muitos outros compositores. E acho que o século XXI, esta máquina, que no fundo tem uma série de características particulares e que nós chamamos computador,
é um instrumento de pleno direito e faz sentido, não quer dizer que os instrumentos do passado desapareçam, mas este instrumento, pronto, enfim, é um instrumento que está no dia-a-dia e, portanto, faz todo o sentido, a meu ver, além de que há muitos criadores que trabalham exaustivamente com esta ferramenta, não é? E, portanto, isso é importante. E pronto, e depois a terceira dimensão é um bocadinho também o que eu já disse, que tem a ver com pôr em perspectiva estéticas diferentes, propostas diferentes. Não há uma música. Há muitas músicas, e mesmo na música contemporânea não há uma música contemporânea, há muitas. Há umas que eu gosto muito, há outras que eu desgosto completamente. Pronto, e portanto entre estes dois extremos há muita variedade e portanto o festival procura dar isso. Sempre com uma coisa em mente, é que do ponto de vista sobretudo da interpretação, eu considero que nós apresentamos só a nata. Os melhores intérpretes que existem em Portugal, os estrangeiros que vêm a Portugal são de topo. Pronto, isso acho que é importante porque acho que a música, quando tem um mediador, neste caso esta música, em que o criador não é ele próprio intérprete e, portanto, o criador, há exceções. Vamos, por exemplo, apresentar o Power Trio, que é um projeto de autor, pronto. Mas, na maior parte dos casos, o compositor não é ele que chega ao público, tem um mediador que é o intérprete. E, portanto, se esse mediador não for excepcional, por melhor que a música possa ter sido pensada, escrita, desenvolvida, imaginada, ela só soa quando o intérprete põe a soar e portanto, desse mediador depende completamente o resultado. E, portanto, isso é importante. Isso eu posso, sem exceção, dizer que todos os concertos do Festival de Música Viva valem a pena porque são intérpretes de exceção. E depois tem muitas músicas, mas essa é a parte justamente interessante, que é uma pessoa pensar que não há uma, há várias, e que podemos, esta aqui sim, esta não, esta mais assim, e há espetáculos desde, digamos, a ópera, a formações simples de câmara, solísticas, e depois com esse também paradigma especial da dita orquestra de alto-falantes, e pronto, e vamos ter uma série também de estreias, vamos ter muitas obras isso eu posso destacar, muitas obras em estreia absoluta, que é importante, mais de metade da programação é de compositores portugueses, e ao todo são 45 peças em 13 espetáculos. Pronto, é muita coisa em 10 dias. Nós, no campo, portanto, o festival começa na sexta-feira, 3 de maio, com a Orquestra Metropolitana no Picadeiro Real do Museu dos Coches. Saliento isso porque houve uma alteração de última hora e começou por ser divulgada uma informação que noutro local, portanto, não é no Picadeiro Real do Museu dos Coches, portanto, na Ajuda, ficamos sempre na Ajuda, e todos os outros espetáculos acontecem no Oculto da Ajuda, com mais uma exceção, que é um concerto de órgão de tubos na Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Pronto, também com sintetizadores e pronto. Combinando o órgão entendido aqui como um instrumento eletrónico, por assim dizer, que na verdade não era, mas hoje em dia é, e é de facto um precursor do que vieram a ser os sintetizadores e essas coisas, esse tipo de instrumentos. Mas, portanto, ia dizer que todos os dias há espetáculos e o último fim de semana é dedicado, portanto, à Orquestra de Alto-Falantes, à música eletrónica, à música eletroacústica, à música por computador, como lhe quisermos chamar. E vamos ter alguma música portuguesa, música estrangeira também, nomeadamente os dois membros que comigo constituem o júri do Concurso Internacional de Composição Música Viva. Pronto, vamos anunciar nesse fim de semana o premiado deste ano. É um concurso que este ano recebeu 123, se eu não me engano, obras a concurso, um bocado de 30 e tal países diferentes, e nesse contexto, aproveitando a presença do Robert Normando, que vem do Canadá, ele foi a pessoa que foi o conceptor de um software de espacialização, que é um freeware, portanto é gratuito, qualquer interessado não há requisitos, pode vir para ver o que é, para ver como é que é, e no fundo vamos servir-nos daquilo para mostrar como é que o programa funciona, ligar isso à composição, ao lado espacial da composição, e também aproveitar o super sistema que temos instalado no Oculto da Ajuda, pronto, para perceber como é que é, ter música em 3D, em cima, em baixo, à volta, por todo o lado, portanto, e no fundo, é essa gestão que é feita por esse software que se chama SPAT Gris, de SPAT de espacialização Gris, em francês quer dizer cinzento, espacializador cinzento, não sei se é isso, acho que é a sigla do instituto que desenvolveu o freeware.
Quer dizer, o problema das encomendas acho que é crucial nesta área musical para a criação. Porque não é só fazer a encomenda, é fazer a encomenda, portanto, ir ter com o artista e dar-lhe carta branca, não são encomendas condicionadas, o único condicionalismo é que, enfim, há um deadline e há um contexto para a apresentação da obra. Portanto, é uma encomenda que é acompanhada da produção dessa peça. Portanto, se for uma encomenda para a orquestra, é dizer ao criador em questão, dizer, olha, faz favor, para daqui a um ano, ou quando for, uma peça para a orquestra, para aquela orquestra. E aquela orquestra tem esta formação. Tem X número de violinos, X número de violas, violoncelos, contrabaixos, flautas, clarinetes, por aí fora. Portanto, é para aquilo. Ou então, pode ser uma encomenda para uma obra eletrónica pura, feita em estúdio, sobre suporte, para a orquestra de altifalantes. Ou pode ser uma coisa de música de câmara, ou pode ser para os solistas. Portanto, há, obviamente, dois aspectos importantes. As encomendas surgem em função dos criadores que à nossa volta nós consideramos que precisam de ser estimulados e apoiados a criar, porque consideramos que o trabalho deles é meritório e, portanto, tem de ser desenvolvido. E, por outro lado, é uma encomenda que também responde a um determinado contexto local, digamos assim, que é os músicos existentes, os projetos dos músicos. Muitas vezes fazemos encomendas, o músico diz, gostava de fazer um recital de clarinete eletrónica, tenho 3 peças, e pronto, nós gostamos do trabalho dele, achamos, pronto, ok, então vamos completar o programa desse concerto, fazendo, por hipótese, mais 2 encomendas para clarinete eletrónico a 2 compositores. Às vezes, inclusive, discutimos isso com os próprios intérpretes, portanto, é uma coisa que é feita em contexto, em função da realidade, do que é local, dos contactos com as pessoas, do que vamos vendo, daquilo que as pessoas nos propõem. Eu recebo muitas propostas, muitas infelizmente não posso dar seguimento, mas a muitas damos seguimento e, portanto, falamos com as pessoas, enquadramos isso e, portanto, as encomendas têm este papel verdadeiramente, vamos dizer, de fomento real e no fundo estamos a criar património, se quisermos, não é? Estamos a criar património que, em termos de arte, nós tendemos muitas vezes, na nossa sociedade, com este lado mercantil, a desvalorizar o papel da arte, porque muitas vezes não é uma coisa que nem sempre se compra e se vende, pois, mas é que as coisas mais importantes na vida não se compram nem se vendem e, portanto, este papel da arte parece-me fundamental e o papel das encomendas, no fundo, é possibilitar, é mais que uma apetência, é de facto fomentar, possibilitar, facilitar, como dizem os ingleses, que as coisas aconteçam e que no fundo se desenvolvam um território, um meio, e há bocadinho quando eu falava dos 30 anos do festival, acho que tem muito a ver com isso. No fundo tem a ver com um percurso que continua vivo porque no fundo vamos dando a mão e vamos dando a possibilidade das pessoas terem voz ao longo dos anos e portanto as coisas vão se desenvolvendo, vão se multiplicando, vão vindo outras propostas e pronto, temos de estar abertos para isso, porque isto não é uma coisa numa caixa fechada, é uma coisa que está sempre em mudança. Eu penso que, aliás, isso é também uma das virtudes da arte, é poder questionar o tempo, questionar o nosso tempo, fazer propostas diferentes, inovadoras. É para isso que nós estamos aqui e que o enquadramento que tentamos dar é esse. É assim, os caminhos da criação musical são os caminhos dela própria e, portanto, é difícil de dizer o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer, porque isso, na verdade, está no âmago, no mais íntimo de cada um dos criadores e criadoras. Pronto. Agora, acho que há um desenvolvimento grande nos últimos anos, sobretudo, eu diria nos últimos 20 anos, e há um desenvolvimento muito grande não só em quantidade, mas em qualidade. Agora acho que continuamos a ter muitas carências em termos de infraestruturas, de produção. Nós fazemos muita coisa, mas nós somos uma entidade pequenininha e há muitas entidades grandes neste país que deveriam ter uma responsabilidade muito maior nesse fomento e não o fazem e há poucos recursos, há poucos meios, não obstante haver mais meios, é muito insuficiente e, portanto, Portugal vive uma espécie de problema endémico de subfinanciamento da arte e da cultura e pronto, de facto as coisas vão se desenvolvendo, mas eu acho que na maior parte dos casos elas desenvolvem-se porque os próprios criadores não medem a meios e fazem-no em quaisquer circunstâncias. E a arte tem um lado um bocado revolucionário,
como as revoluções fazem-se porque têm que ser feitas e quando é preciso fazê-las, e portanto a arte faz-se porque tem que ser feita e porque é preciso fazê-la. Pronto, dizer isto é muito perigoso, é como dizer, então olha, façam, não precisam de meios. Não, acho que não ter meios hipoteca muitas vezes projetos extraordinários que acabam por ou ficar na gaveta ou que abortam à nascença, que não têm hipótese nenhuma de se desenvolver. O que é pena, porque no fundo estamos a desperdiçar talentos e a desperdiçar criatividade, e eu acho que a capacidade de evolução da humanidade está diretamente ligada à criatividade, à capacidade de nós nos reinventarmos e de reinventarmos o que está à nossa volta. Portanto, limitar a isso acho que é um handicap muito grande e, portanto, acho que tudo o que possa estimular a criação, esse desenvolvimento, é aquilo que traz as chaves para nós encontrarmos as soluções, e o mundo hoje em dia tem tantas questões de fundo graves e problemáticas. Para já estamos assolados com esta guerra por todo o lado à nossa volta, mas além disso o problema ambiental, ecológico, climático são problemas tão graves que só a criatividade dos homens e a sua capacidade de transformar o mundo poderá resolvê-los, e portanto eu acredito muito na arte como uma das matérias para esse exercício. Miguel, muito obrigado. Obrigado eu, foi um prazer.